Bom, gente, voltamos aqui mais uma vez, gravação de mais um vídeo, desta vez para a gente finalizar o assunto do vídeo anterior, memória principal, para aí entrarmos já na parte da outra memória do computador, que é a memória secundária. Então, no vídeo anterior, nós gravamos aqui o assunto memória principal e falamos sobre a memória ROM do computador, que é a memória que executa as rotinas de inicialização da máquina. A outra parte da memória principal é a memória RAM. Nós falamos bastante sobre memória RAM também no primeiro vídeo, onde falamos sobre o processador, porque essa é a memória que recebe as instruções que serão executadas pelo processador, e falamos também que o processador usa o espaço dessa memória para manter os processos em execução. Então é uma memória que oferece o seu espaço para que o usuário possa realizar as suas tarefas, abrir programas, navegação de internet, etc. E é por isso que quando a gente executa muitas tarefas em um computador simultaneamente, usando uma característica do sistema operacional, que é ser multitarefas, o computador se torna um pouco mais lento. Isso porque o espaço disponível nessa memória, ele vai ficando mais limitado. Então, as principais características dessa memória, nós temos aqui: memória que recebe as instruções, os dados a serem processados, como a gente comentou no primeiro vídeo sobre o processador, e que o seu espaço é usado para armazenar os processos que estão em execução no momento, como falamos agora. Quando uma tarefa está sendo executada, como um programa ou um documento, por exemplo, essas tarefas são transferidas para essa memória e permanecem ocupando espaço nela enquanto estiverem em execução. Essa memória principal RAM, ela está disponível, como a gente vê aqui no quadro, alguns modelos, por meio de pentes de memória que são encaixados na placa-mãe nos slots. Tá? Então, a gente deve verificar qual é o tipo de memória que a placa-mãe recebe para que haja uma compatibilidade. Aqui nós colocamos 3 modelos diferentes de memória. Aqui nós temos uma memória denominada DIMM, que tem capacidade de 128 MB e que tem velocidade de barramento de 133 MHz, memória essa de características 168 pinos. Temos uma outra memória aqui, conhecida como memória DDR, com capacidade já de 1 GB, com velocidade de barramento 400 MHz, né, e já uma memória que possui 184 pinos. Logo depois aqui acima, uma memória chamada DDR2, uma segunda versão da DDR, com capacidade também de 1 GB, mas já com uma velocidade de barramento superior, né, 533 MHz, uma memória de 240 pinos. Colocamos aqui do lado que também temos um outro tipo de memória DDR, já a memória DDR3, também de 240 pinos, mas com frequência de trabalho já acima de 800 MHz. Tem uma frequênciazinha de trabalho, uma frequência de velocidade maior, e com uma capacidade variando hoje de 1 a 32 GB. Então, uma boa capacidade de armazenamento, e como a gente comentou aqui no início, como o espaço dessa memória é utilizado para manter em processo as ações que estão sendo executadas, quanto mais espaço o sistema encontrar nessa memória, melhor para a performance do computador. Então, muitas vezes a gente tem um computadorzinho mais lento e aí a gente diz, vamos colocar aqui mais memória nesse computador. E muitas vezes a pessoa diz, eu vou colocar mais memória porque todo mundo diz que é melhor para a performance do computador e às vezes nem sabe que tipo de memória é essa. Essa é a memória RAM. Então, uma outra característica dessa memória que já tínhamos comentado também no vídeo anterior é que ela é uma memória volátil, de armazenamento temporário. Então, ela vai manter em processo aquelas instruções que estão sendo executadas no momento, e quando o computador for desligado, todo esse conteúdo ele vai ser perdido. Então, muitas vezes a gente inicia um programa, começa a editar um texto, um desenho, um slide por meio de algum programa, e enquanto a gente está elaborando todo esse conteúdo, a memória RAM está sendo utilizada para esse armazenamento, só que um armazenamento temporário, enquanto a gente está criando ali na tela, enquanto o computador, lógico, está ligado. Para desligar o computador, ou mesmo para finalizar o aplicativo, finalizar o programa, é perguntado se você deseja salvar isso numa memória secundária. Então, nós utilizamos normalmente um pendrive, utilizamos o próprio disco rígido do computador HD para salvar essas informações, né, para utilizar futuramente.
Aqui nós vamos ter 1, 2, 3 questões de concurso sobre memória RAM. Começando aqui com uma questão da Fundação Carlos Chagas, do TRE de Sergipe de 2007. Tá? Foi dito aqui, um programa ou software aplicativo, no momento de sua execução em um microcomputador, normalmente tem que estar carregado. E aí nós comentamos que toda vez que um programa ele vai ser executado, qualquer tipo de tarefa quando vai ser executada, essa tarefa ela deve ser executada utilizando o espaço de qual memória? Memória RAM. Então, se no caso um programa ou software aplicativo, no momento de sua execução, ele deve ser carregado para onde? Bom, quando a gente vai utilizar um programa aplicativo, normalmente ele está instalado no disco rígido do computador. E no momento que ele vai ser executado, ele deve ser carregado para ser executado onde? Justamente na memória que oferece seu espaço para manter em processo tudo aquilo que o usuário está solicitando, que é a memória RAM, aqui está na letra A. Então, todos os programas, tudo aquilo que vai ser executado, né, mantém-se sendo executado em um espaço da memória principal, da memória RAM. Então, por isso, para essa memória deve ser carregado o processo. Aqui agora nós temos o concurso do ano passado, Ministério da Fazenda, Receita Federal, onde temos aqui, considere a seguinte configuração de um computador e assinale a opção correta. A configuração é essa daqui, Pentium 5, 2 GHz, isso daqui, como nós já comentamos no primeiro vídeo, é a velocidade do clock interno do processador, que é dada em GHz. Temos aquela outra velocidade, dada em MHz, que é a do barramento frontal do clock externo, que aqui não é apresentada. Depois temos 1 GB de RAM. Né? Essa configuração de RAM, como a gente falou, é a memória principal do computador. E aqui 40 GB de disco rígido, que é uma mídia para armazenamento permanente, e assim considerado memória secundária. 40 GB é a capacidade dessa memória secundária, 1 GB é a capacidade dessa memória principal, que é a memória RAM, e 2 GHz é a velocidade de clock interno do processador. Então, com relação a essa configuração aqui, o que a gente pode afirmar aqui que é correto? Que a capacidade total do disco rígido é 41 GB, somando a capacidade da memória principal com a da memória secundária? Isso é errado, falso. Que a capacidade dos dispositivos de entrada e saída é 40 GB, dispositivos de entrada e saída são os periféricos, teclado, mouse, impressora, monitor e etc. Então, 40 GB é a capacidade de armazenamento aqui de uma memória secundária. Que a capacidade da memória somente de leitura é 41 GB, isso está errado. Memória somente de leitura caracteriza a memória ROM. Por isso, também passamos aqui a letra C. Letra D. A capacidade do sistema operacional é 1 GB. Em nenhum momento aqui a gente vê quanto o sistema operacional ocupa em memória, né? Tanto principal quanto está sendo executado, ou como memória secundária, onde ele fica armazenado no HD. Então também não temos nenhuma descrição aqui de software. E a letra E que diz, a capacidade da memória principal é 1 GB. O que a gente tem aqui em cima de memória principal? Memória RAM. E qual a capacidade? 1 GB. Então esse é o item correto. Então, resumindo aqui, bastaria associar RAM à memória principal. Porque se a gente trocar aqui, a capacidade da memória RAM, né, é de 1 GB. Está aqui essa descrição. Então, a capacidade da memória principal é 1 GB? Sim, porque RAM faz parte da memória principal do computador. Outra questão, agora desta vez, CESP-UNB, concurso do Banco do Brasil de 2007. Então, foi colocado aqui, atualmente, a capacidade máxima de memória RAM desses computadores, considerando aqui que o concurso foi realizado em 2007, é igual a 32 MB. Mesmo assim, o concurso tendo aqui mais ou menos uns 3 anos em que foi realizado, essa questão é uma questão falsa, porque diz que a capacidade máxima de memória desses computadores é 32 MB. E nessa época nós já tínhamos aqui memória de 128 MB, de 256 MB, 512 MB, 1 GB. Então, capacidade de memória RAM, por exemplo, a memória DIMM, uma das memórias mais antigas que nós temos ainda, digamos, em circulação, a gente ainda vê em algumas máquinas hoje, ela atingia
na época 128 megabytes de memória RAM, de capacidade de armazenamento, e ainda depois surgiram os pentes de 256 e 512 megabytes. Então já tínhamos as memórias DDR de 1 GB, né, dada em gigabytes. Então 32 megabytes era o menor pente de memória, né, do tipo DIMM. Então, questão aqui falsa. A capacidade máxima de memória RAM desses computadores, em 2007, é igual a 32 megabytes? Com certeza não. Então, algumas questões aí sobre a memória RAM. Falando agora aqui de memória secundária, certo? E aí, na hora que a gente fala, no momento que a gente começa a falar sobre a outra parte da memória do computador, a gente começa a explicar melhor essa capacidade de armazenamento, certo? Por que uma memória tem 32, 128, 512 megabytes, a outra tem 1, 2 ou 4 gigabytes? Por que um arquivo ele tem tantos kilobytes, outro é dado em megabytes? Então, primeiramente, a memória secundária são mídias usadas para o armazenamento permanente das informações dos usuários, como programas, documentos e outros, e etc. A primeira mídia que podemos citar é o disquete, de 3,5 polegadas, tá? De alta densidade. Uma mídia magnética com pouca capacidade de armazenamento, capacidade nominal de 1,44 megabytes. Essa é a capacidade de armazenamento nominal. O byte é a principal unidade de medida, formado por um conjunto de 8 bits e usado para indicar a capacidade de armazenamento de memórias, bem como o tamanho dos arquivos. Os seus múltiplos são kilobyte, que corresponde a 1024 bytes, o megabyte, que corresponde a 1024 kilobytes, o gigabyte, que corresponde a 1024 megabytes, e o terabyte, que corresponde a 1024 gigabytes. Normalmente são esses múltiplos aqui do byte que nós utilizamos atualmente, até o terabyte. Então, muitas vezes, você tem questões de concurso dizendo, nós temos um arquivo que tem tantos kilobytes de tamanho e um outro arquivo que tem tantos kilobytes de tamanho. Esses dois arquivos podem ser gravados em um disquete de 3,5 polegadas. Então, você tem que somar as duas capacidades, né, capacidade dos dois arquivos, e verificar se a capacidade dos dois realmente cabe ou não no disquete. E aí é onde entra a historinha aqui da conversão. Converter a unidade, o múltiplo aqui, megabyte em kilobytes, converter o kilobyte em gigabyte. E aí o que é que a gente pode utilizar? Toda vez que você tiver, por exemplo, um valor em megabyte para ser convertido para kilobyte, digamos, um arquivo de 3 megabytes de tamanho, é o equivalente a quantos kilobytes de tamanho? Então você vai pegar esse valor dado em megabyte e multiplicar por 1024. Esse valor em megabytes, 3 megabytes, corresponde a quantos bytes? Aí você vai fazer uma multiplicação por 1024, vai chegar ao valor em kilobytes, e depois vai multiplicar de novo esse resultado por 1024 para poder chegar a esse resultado em bytes. Quando for o inverso, um valor em kilobytes, por exemplo, para você converter para megabyte, aí você vai fazer uma divisão por 1024. Então, nós podemos citar aqui o exemplo de uma questão que já foi de um concurso da Caixa Econômica Federal realizado pela Fundação Carlos Chagas, quando diz, um disquete de 1,44 megabytes tem uma capacidade de armazenamento nominal em kilobytes correspondente a... Então, está sendo dado um valor em megabytes. Ele quer que se converta para kilobytes. Se é de um múltiplo maior para um menor, devemos fazer uma multiplicação. Então, 1,44 vezes 1024, para chegar a esse valor em kilobytes. E fazendo essa multiplicação, a gente chega a esse valor aqui que está na letra B de bola, 1474. Muitas vezes, alguns usuários fazem essa divisão ou multiplicação para chegar a um determinado valor por 1000. Mas quando a gente tem aqui a organizadora dando vários valores, e se eu fizer uma multiplicação por 1000, eu vou ter 1440. Se eu fizer pelo valor que deve ser feito mesmo por 1024, eu tenho 1474, está sendo mostrado aqui, então eu devo obrigatoriamente seguir o padrão de 1024. E aqui a gente vê a letra B de bola.
Uma outra questão que foi do concurso da Polícia Federal também do ano passado, uma outra questão de hardware, existem dispositivos do tipo pendrive que possuem capacidade de armazenamento de dados superior a 1 bilhão de bytes. Aí nesse caso aqui, como a gente tem do byte para converter para kilobyte, megabyte, a gente vai fazendo uma divisão. Para ser mais rápido aqui, chegar a um valor pelo menos aproximado rapidamente, a gente vai fazer aqui essa divisão por 1000. Então 1 bilhão dividido por 1000, 1 milhão de quê? De kilobytes. 1 milhão dividido por 1000, 1000 o quê? Megabytes. E 1000 dividido por 1000, 1 o quê? Gigabyte. Então, 1 bilhão de bytes é aproximadamente 1 gigabyte. Tem pendrive com capacidade superior a 1 gigabyte hoje? Bem mais que isso. Né? 2 gigabytes, 4, 8, 16, 32, 64 gigabytes e por aí vai. Esses dispositivos podem comunicar-se com o computador por meio de porta USB. E isso é correto também. Todos devem saber que o pendrive se conecta por meio de uma entrada USB, uma porta USB da placa-mãe. Então, o ponto principal da questão estava aqui. O que é esse 1 bilhão de bytes para um pendrive? É o equivalente, né, pelo menos aproximadamente, a 1 gigabyte. Questão verdadeira. Temos aqui também uma outra questão, CESP, essa do Banco do Brasil de 2007. Com relação a itens de hardware de computadores pessoais e a periféricos desse tipo de computador, julgue os itens que se seguem. Caso um usuário deseje salvar um arquivo que depois de passar por compressão no programa WinZip, seja compactado, tenha um tamanho de 28 megabytes, ele poderá fazê-lo em um disquete de 3,5 de polegadas, do tipo mais comumente usado em computadores pessoais. Então, aqui a gente tem uma questão errada, questão falsa, porque 28 megabytes, né, vai ser impossível gravar em um único disquete de 3,5, que só tem capacidade de 1,44 megabytes. A outra questão, diversos discos rígidos atuais, os HDs, têm a capacidade de armazenamento de dados superior a 40 milhões de bytes. Então, mais uma vez, a gente tem que fazer aquela conversãozinha. 40 milhões de bytes, para chegar a um valor aqui aproximado, 40 milhões dividido por 1000, 40 mil. Depois do byte, o primeiro múltiplo é o kilobyte. Então, 40 mil kilobytes. E 40 mil dividido por 1000, 40. Depois do kilobyte, megabyte. Então, esses 40 milhões de bytes vai ser aproximadamente 40 megabytes. Então, com isso, a gente pode dizer que 40 milhões de bytes é o equivalente a 40 megabytes. Para um disco rígido, isso é quase nada. Então, existem HDs com capacidade superior a esses 40 milhões de bytes, o equivalente a 40 megabytes? Existe. 40 gigabytes, ou seja, se fosse 40 bilhões de bytes, ainda assim seria verdadeiro. 40 gigabytes, 80 gigabytes, 160 gigabytes, 1 terabyte, por aí vai. Então, essa questão é verdadeira. Esses 40 milhões de bytes é aproximadamente 40 megabytes. Essa é falsa, 28 megabytes, não é possível gravar no espaço disponível no disquete. Essa daqui, verdadeira, 1 bilhão de bytes é o equivalente a 1 gigabyte, e existe pendrive com capacidade superior a isso. E essa daqui é a resposta, como a gente fez aqui o cálculo, 1,44 vezes 1024, para converter de mega para kilobytes, 1474, letra B de bola. Então, gente, mais um assunto visto, espero que todos tenham entendido direitinho, e a gente volta para gravar outros vídeos futuramente, ok?